Bora lá, pessoal. Boa noite à turma do segundo ano de contabilidade da UEMP, Universidade Estadual Norte do Paraná. Estamos aqui para mais uma aula nossa de contabilidade de custo. Todos vocês aí podem pegar a apostila de vocês, tópico 16, dando continuidade àquela parte de precificação, custos e preços, tá certo? E hoje nós vamos estar falando um pouquinho das metodologias que são aplicadas para formar preço, tá certo? Então, nós vamos falar sobre o markup, vamos falar sobre a margem de contribuição, também vamos falar sobre a pesquisa de preço, né, e a fórmula baseada no lucro. Então, nós vamos trabalhar essas quatro, né, ferramentas para formação de preço na aula de hoje, perfeito? Então, pega a caneta de vocês, pega o papel, vocês vão ter essa aula gravada à disposição depois para vocês assistirem novamente. Mas antes de iniciar essa parte propriamente dita da matéria, do tópico de hoje, nós vamos voltar para o nosso mapa da mina. Lembra dele, pessoal? Então, nós temos o mapa da mina aqui. Esse aqui é o mapinha que o professor ia desenhar no quadro todos os dias. Vocês escaparam dessa, viu? Vocês escaparam, porque eu ia escrever isso aqui todo dia no quadro, e é em cima dele que o professor ia trabalhando os esquemas e desenvolvendo toda a matéria, tá certo? Então, aqui, nós procuramos fazer isso também de forma dinâmica. Eu pedi para o pessoal, vamos lá, tira uma folha do caderno, vamos escrever. Por quê? Porque com isso aqui a gente consegue visualizar, a gente coloca no nosso campo visual toda a matéria. Isso é uma dica que eu quero deixar para todos vocês aí que estão estudando. Às vezes tem aquela matéria mais técnica, mais complexa, como é o caso aqui da contabilidade de custo. Então, quando você faz esse mapeamento, nós chamamos de mapeamento, é a mesma coisa de você fazer uma gestão de todos os tópicos que você vai trabalhando e você vai linkando ele com aquilo que está acontecendo. E você começa, dentro do teu campo visual, né, entender a empresa. Tá certo? Então, essa é a metodologia que eu colocava todos os dias no quadro, toda a matéria que vocês estão vendo aí na aula gravada, nos slides, eu escrevia ela todo no quadro através de esquemas, tá certo? Não com tanta informação como vocês veem na apostila, por isso que eu falei que a apostila era importante, que todos baixassem, todos tivessem ela gravada aí no seu PC, no seu notebook, porque tem muita coisa interessante aqui. Aqui eu procurei traduzir um pouco da linguagem do Martins, que foi o livro que eu coloquei para vocês lá no comecinho, né, do ano, no primeiro dia de aula. Eu falei, nós vamos trabalhar praticamente a nossa matéria em cima do livro do Martins, Contabilidade de Custos, tá? Mas eu procurei trazer a linguagem dele para a nossa realidade, para a realidade da nossa universidade e da nossa ementa. Isso expliquei lá na primeira aula. E através dela, eu vou desenvolvendo a matéria. E é o que nós estamos fazendo. Né? E eu gostei muito que nós conseguimos traduzir ao longo de todo esse período o material também na aula virtual. Tá certo? Não tem aquele olho no olho lá dentro da sala, não tem a zanzação do professor entre os alunos, tirando dúvida, né? Às vezes vendo lá o que está acontecendo, ajudando a fazer uma conta, isso ficou um pouco prejudicado. Porém, aqui na aula virtual também nós temos essa oportunidade, só que a gente vê que o pessoal fica mais tímido, né, fica mais na dele, mas o que eu tenho visto aqui na nossa sala de aula é que tem um percentual muito grande dos alunos participando. E quando eu dou uma boa noite aqui, vamos para o chat, quase todos vocês, né, não vou dizer que é unanimidade, mas respondem, estão ali presentes. Então, isso é muito legal, porque mostra que vocês realmente estão a fim de estudar, de aprender, né, essa disciplina e levar para a vida de vocês, tá certo? Então, quando vocês pegam o mapa da mina, a gente começa lá com o empreendedor, aquele cara que tem o capital. Então, aqui nós estamos falando de uma empresa privada, uma empresa que objetiva na sua atividade, todo o sacrifício que ela faz, né, gerar lucro. Então, esse carinha aqui, ele pode ser um produtor rural, pode ser um microempresário, pode ser um MEI, pode ser um lucro real, lucro presumido, uma empresa de capital fechado,
né, uma sociedade anônima de capital fechado, ou uma sociedade anônima de capital aberto, que são as grandes corporações, que pode ter processos de incorporação, pode ter empresas incorporadas, pode ter diversas situações, né, megas, vamos dizer assim, de megas empresas, mega empreendimentos, que são compostos por pessoas que investem o seu dinheiro em empresas. Né? Vocês acabaram de acompanhar aí esses últimos dias no noticiário, uma empresa brasileira, tal, uma fala de um dos nossos governantes, tudo o imbróglio que aconteceu, o lado positivo, o lado negativo. Então, isso tudo aqui influencia no capital que este empreendedor disponibiliza no seu negócio, tá certo? Então, quando a gente fala desse cara aqui, ou de várias pessoas, ou de vamos dizer assim, de milhares de pessoas que podem estar investindo no negócio, ele visa o quê? Ter um lucro. Ele deixa de aplicar esse dinheiro numa, vamos dizer assim, numa área financeira, onde ele tem algo mais conservador, algo mais, vamos dizer assim, que ele vai ter o retorno certo, né? E passa para um lado mais arriscado, que é desenvolver uma atividade. Né? Em foco na nossa matéria, nós tratamos com as indústrias. Né? Nós pegamos o macro, que é uma indústria que vai ter vários gastos dentro desta unidade de produção ou dentro de várias unidades de produção. Então, aqui nós estamos falando de um empreendedor e de um empreendimento, que poderia também, como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, ter filiais. Né? Ah, professor, dá um exemplo filial. Vou dar um exemplo, tranquilo, aqui, ó. Nós temos o Banco X. Né? O Banco X está em mais de 300 cidades no Brasil. Né? Ele tem a matriz, que está em um determinado local estratégico, e ele tem mais 299 filiais. Né? E assim pode ser com as empresas também. Então, aqui nós estamos falando de um empreendimento para dizer o seguinte, ó, esse cara pega o capital dele e investe aqui. Investe aonde, professor? Investe numa indústria que vai fabricar um produto, né, através de um grande esforço, de um grande sacrifício, gera um monte de gastos, dos quais nós já aprendemos que são divididos, aí, no mapinha nós estamos dizendo lá, investimento, custos, despesas, encargos, perdas, que sofre efeito caixa, que tem efeito não caixa, tem uma série de situações que vai acontecendo dentro de cada caixinha desta que tem dentro da empresa, né? Os departamentos, nós falamos, pode subdividir, nós trabalhamos isso na nossa matéria, dizendo que pode ter uma departamentalização, né? Pode ser área, pode ser setor, pode ter várias divisões dentro da empresa, tá certo? E as atividades estão acontecendo, daí nós começamos a classificar essas atividades para entender, né, esse gasto, se é um custo, se é uma despesa, se é um investimento, né? Então, isso vocês vão relembrando aí, e o mapa da mina ajuda a nós fazermos esse exercício, tá certo? Então, tudo tem um sentido, tudo isso é feito aqui com objetivo, pessoal. É isso que eu quero que vocês levem da faculdade, dessa universidade, perdão, né, da universidade para a vida de vocês, o raciocínio, a lógica, nada está por acaso, né? As fotos, as fotografias, os empreendimentos do qual vocês estão hoje tendo contato, ou pouco contato, ou muito contato, não está ali por acaso. Uma máquina que está em funcionamento, ela não está ali em funcionamento simplesmente por estar. Uma máquina que não está em funcionamento, a gente tem que saber por quê. E assim, várias situações que estão acontecendo aí no dia a dia. Então, tudo isso, eu gostaria muito que vocês levassem para a vida de vocês, o raciocínio, as perguntas, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Que benefício que está tendo em cima dessa situação? Que benefício que não está tendo? Está gerando alguma obrigação? Não gera obrigação? São questionamentos que nós, como profissionais da área de contabilidade, devemos fazer em todas as atividades que nós praticamos.
né? Então, a contabilidade de custo, ela faz esse questionamento em tudo, tudo. É como se fosse uma controladoria, mas relacionada ao quê? À produção do bem, aos gastos que estão relacionados diretamente com o bem, indiretamente com o bem. Por isso, daí nós vamos fazer uma série de perguntas, uma série de questionamentos para entender qual o melhor método ou o melhor critério de rateio, porque qual é o objetivo da contabilidade de custo? Alocar perfeitamente ou corretamente, ou mais próximo da verdade possível, da realidade possível, né, os gastos, os custos que estão alocados a um produto que nós estamos gerando um bem, uma riqueza. Tá certo? Por que isso, professor? Porque ela é riqueza da empresa. É ele que vai ser vendido. Numa das aulas anteriores, acho que na teoria do toque, o que nós aprendemos lá? Né? Que o negócio da empresa, o objetivo da empresa, o maior objetivo da empresa é ganhar dinheiro. E agora nós estamos empreendendo que para ganhar dinheiro nós temos que fazer uma leitura correta dos fatos ocorridos dentro da empresa, ver aquilo que está dentro desse sacrifício para a produção do bem, para nós precificarmos este bem. É isso que nós estamos vendo agora. Nós já falamos 3 aulas sobre a parte teórica, 2 aulas sobre a parte teórica, estamos entrando agora na 3ª aula para conhecer as fórmulas de precificação, para daí depois nós podermos entrar na parte, vamos dizer assim, que é o fechamento, que é a gestão, é a análise, é verificar se tudo aquilo que foi feito está correto, para a gente fechar, vamos dizer, o nosso serviço e entregar para a próxima fase dentro da empresa. Então é isso, vocês percorreram tudo isso desde o início, desde um pedacinho da história, das nomenclaturas, das classificações, das metodologias, dos critérios, para entender isso aqui, para no fim a gente vender um produto com margem de lucro, com margem de contribuição. Para que serve essa contribuição? Para remunerar tudo que está presente na empresa, tudo que foi colocado a sacrifício, a esforço, né, e satisfazer todas essas necessidades internas e também a necessidade externa do cliente para que ele volte a comprar, para que ele volte a comprar novamente o produto e assim esse ciclo comercial, industrial, de prestação de serviço, de distribuição, de exploração de uma atividade, tá certo? Não termine, não se rompa, né? Porque é isso que nós estamos vendo no dia de hoje, esse ciclo comprometido com essa pandemia. Não é isso? Olha o impacto que isso está trazendo para as empresas, olha o impacto que isso está trazendo para as vidas pessoais de cada ser humano ativo que já está no mercado de trabalho, e principalmente também para os futuros profissionais que ainda não adentraram o mercado de trabalho. Então, nós estamos passando por toda essa situação, pessoal. É um grande desafio para nós, né? Entendermos tudo isso, levarmos isso para o mercado de trabalho, né, e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Mas grave isso, ó, é o raciocínio, é o questionamento, é entender a lógica, né, de cada composição, de cada partezinha disso, para que a gente depois possa fechar esse quebra-cabeça, juntar as engrenagens e poder, de fato, né, praticar as atividades. Também deixo para vocês o seguinte, se gostam de custo, se querem trabalhar com custo, tá aí, ó, vocês têm um material bacana pra caramba à disposição de vocês. Tem um livro, acho que eu deixei em PDF lá também na aba de materiais, dentro do Swap para vocês, acho que da última atualização da edição do Martins. Deixei 18 aulas com apostilas, vários materiais, balanço explicado, DRE explicada, tá certo? Todas as aulas têm exercícios da apostila, tá certo? Então, com todo esse material, vocês conseguem, de fato, ter não só uma noção da matéria, da disciplina, mas também ter um conhecimento do qual vocês podem aplicar, né, na vida profissional de vocês, tá certo?
Eu vou colocar os slides aqui da aula e nós já vamos partir agora para a aulinha. Aí, ó, o professor está agora melhorando os slides com mais calma. Apareceu aí para vocês? Apareceu, professor. Legal, obrigado pelo feedback. Então, olha, saindo do nosso mapinha da mina, saindo dessa introdução na nossa matéria, né, na nossa disciplina, voltando, o professor vai voltando lá no início, vem para cá, para que esteja realmente, de fato, isso, como é que se diz, fixando na mente de vocês, pessoal. Porque a matéria de custo, ela é isso, ela está em evolução, muitas discussões, vamos dizer assim, as normas internacionais de contabilidade trouxe vários benefícios para que a gente pudesse evoluir dentro de conceitos de inventário, dentro de conceitos de estoques, dentro de conceitos de correções, né, de valores que estão dentro do nosso balanço em moeda estrangeira, uma série de situações que antes ficava meio a critério das empresas que eram auditadas ou obrigatórios a ser auditado, né, as empresas SAs de capital aberto, que estão lá dentro da Bolsa de Valores, né, onde a CVM faz um controle, como também as empresas de grande porte, aquelas que faturam mais de 350 milhões no ano acumulado, né, no seu faturamento bruto. Então, tinha algumas regras. Hoje não, hoje você pode aplicar as normas internacionais de contabilidade, da qual nós chamamos de IRFs, né, nos balanços de todo o Brasil. Nós já fizemos essa, vamos dizer assim, essa migração, nós já fizemos essa padronização, tá certo? Então, o nosso próprio Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade, já tem o conhecimento dessas práticas, destas normas, e já orienta todos os escritórios, todas as empresas a trabalharem nesse sentido, né? Então, nós vimos que alguns métodos são aceitos pela Receita Federal, outros não, mas nós utilizamos ele gerencialmente para diminuir as arbitrariedades que existiam, ou que existem, algumas técnicas que nós aplicamos, e ela não, vamos dizer assim, consegue atender toda a necessidade da nossa atividade. Então, são situações, né, que eu falo que a ciência nos coloca à disposição, ferramentas, instrumentos. Quem que está no controle? Quem que está no comando? Quem que está na direção? Aí é o profissional. Aí entra a gente, pessoal. Aí entra cada um de vocês, para que possa entender. Por isso que o professor, lógica, raciocínio, não fica só vendo as coisas que já estão prontas, porque elas podem estar erradas, ou a gente pode não saber interpretar, tá certo? Então, joga o slide aí, métodos usados na determinação do preço de venda. Aí um monte de percentual, a pessoa aqui balizando. Caramba, por que tudo isso? Porque são margens que acontecem, pessoal, dentro da vida de precificação do produto, dentro das atividades. Nós podemos ter altas margens, como baixas margens. Ah, professor, que legal, cara. Então quer dizer que tem atividade que a margem é mais complicada, professor. A gente faz todo um sacrifício para ter uma margem líquida pequenininha, assim, de 5%, sim. Nós temos produtos, né, que tem uma cadeia de geração de riqueza, desde a extração até vender ao consumidor final, que a margem vai sendo dividida, vai sendo partilhada com várias cadeias, né, de comercialização, de industrialização. Quando chega lá no carinha que vai vender no comércio varejista para o consumidor final, às vezes a margem é pequena, né? Nós temos produtos que trabalham com margens maiores, dá mais retorno. Então, até nisso, quando nós vamos fazer um planejamento, quando nós vamos montar uma empresa, quando nós vamos constituir, né, nós também utilizamos de vários ramos da contabilidade para fazer essa análise. Não só a contabilidade de custo, porque a contabilidade de custo pode fazer uma previsão,
como foi me perguntado nas aulas anteriores, ela não tem base nenhuma, como é que parte, né? Pode usar a tributária, pode usar a contabilidade fiscal ou societária hoje, né, mais modernizada aí, a trabalhista, a financeira, tá certo? A própria controladoria, a área estratégica de gerencial. Então, são várias situações para a gente analisar qual o mercado que nós vamos trabalhar. E eu já falei para vocês que mercado não é supermercado onde se compra alimentos, né? O mercado é o mundo dos negócios. Em que mundo dos negócios nós vamos trabalhar? Em que região que nós vamos trabalhar? Como é que está a concorrência lá? Que produto que nós vamos vender? Que serviço que nós vamos prestar? Então, tudo isso trabalha com percentuais que lá no fim precisam, que o mercado está dizendo, ó, nessa atividade aqui, você no mínimo tem que ganhar 10. Se você trabalhar direitinho, pode ser que você ganhe 15, 20. Também não vai passar muito mais que isso. Espera aí, se o mínimo é 10 e o máximo é 20, o que eu vou procurar fazer dentro da minha empresa? Um bom trabalho na área de custo, na área de precificação, né? Diminuir as perdas, reduzir os custos fixos. Opa, já estou antecipando a matéria que vem, o tópico que vem, que nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, mas é isso, é essa inteligência, esse questionamento que vocês precisam trazer. E é isso que as empresas querem, tá certo? É isso que as empresas precisam, de pessoas que têm a curiosidade, e é isso que eu chamo de cientista contábil. Aquele que não se limita a ter o diploma na mão ou aprender aquilo que as pessoas ensinam, que as pessoas repassam. Vocês vão se deparar muito isso na vida de vocês. Às vezes você entra na empresa, vai lá um cara, te ensina, é aquilo lá, pronto, você aprende aquilo lá e para por aí e fica a vida. Tomar cuidado com isso. Então, ó, raciocínio, né? Lógica. Tá aí. Margem de contribuição. A margem de contribuição, nós já trabalhamos ela em um dos tópicos para trás. Se eu não me engano, acho que foi no custeio variável, nós chegamos até a fazer uma conta da margem de contribuição. Então, a margem de contribuição, o que ela traz, pessoal? Ela é o valor de venda menos os custos e despesas variáveis, tá certo? Então, opa, peraí, eu já tenho o valor dos meus custos, eu já tenho o valor das minhas despesas variáveis. Quanto que eu quero ter de margem? Quanto que eu quero corrigir a inflação? Lembra? Até me perguntaram, foi o Fábio, eu falei, ó, peraí, analisa todo o cenário, porque você pode colocar esse número, não quer dizer que a fórmula está dizendo assim, o valor da minha venda menos as despesas vai ser igual a margem de contribuição, né? Então, eu poderia colocar aqui valor da venda, colocar a margem da contribuição aqui, mais custos. Não é? Eu estou mudando a forma, continua a mesma coisa. Eu somo isso com isso para ter isso. Ou diminuo isso disso para ter isso. Então, entendendo a lógica, a gente muda alguns fatores, muda alguma fórmula gerencialmente, mas nós podemos trabalhar isso aí. O que vale no fim? Que se eu vender o produto por 100 e eu quero ter 30 de margem, eu não posso ter gastado mais que 70 entre custos e despesas variáveis. Os custos e as despesas variáveis eu já sei, porque eu já comprei a mercadoria com nota fiscal, eu já aloquei isso ao produto, eu já tirei o que é despesa fixa, não é isso? O que sobrou lá? Professor, eu gastei R$70. Então, eu quero ganhar 100? Quanto que vai ser a minha margem? 30. Aí depois, professor, quer saber em percentual, coisa e tal. Dá para fazer. Na aula passada, a gente colocou lá a questão dos percentuais diante do valor, para você achar em valor, para você achar em percentual, tá? Então, nós já exercitamos várias situações que nos dá a margem de contribuição. Mas a fórmula é essa. Nossa, professor, é isso aqui, as empresas ainda pecam nisso? Pecam, né? A margem de contribuição é a mais recomendada técnica para a formação de preço. Aí que entra a importância de se alocar corretamente os custos, porque se você fizer um registro errado aqui de uma despesa fixa a mais, pode precificar o produto para mais. Não quer dizer, lembra da aula anterior,
que nós vamos vender o produto, porque o nosso produto, de repente, pode ficar tão caro que a gente não consiga competir com outros produtos similares que tem no mercado. Então, não é só pegar lá a nota fiscal, comprar mercadoria, colocar, produzir tudo isso, depois está aqui o produto, eu produzi esse bonequinho aqui, né? E ele vai custar R$100. Não vai vender. Não vai vender, porque o preço dele é em torno de R$15. Então, a gente vai colocar um monte de bonequinho desse na prateleira, não vai vender, vai ficar parado. Estoque parado é perda. Produzimos errado, então está tudo errado a empresa. Então, são situações assim que nós vamos estudando, já estudamos, e agora nós estamos chegando no fim. Não é só comprar e vender, é comprar, produzir, e depois chegar no fim, não ter um preço compatível. Ela determina o quanto sobra dentro do custo de venda, após serem descontados os custos e as despesas variáveis, porque nós acabamos de falar, mostrando a fórmula primeiro. É importante porque permite que a empresa estabeleça o quanto deseja ganhar a cada item vendido, e é indispensável para a tomada de decisão. Então, se vocês voltarem lá no tópico do custeio variável, vocês vão ver que nós temos lá um exercício, alguma coisinha. Se alguém quiser voltar, senão nós vamos ver na próxima aula da semana que vem, nós vamos exercitar novamente. Com essa técnica, torna-se possível entender se uma margem está grande ou pequena para determinado produto. Acabei de falar, né? Outra vantagem, ela é bastante flexível. Eu não falei aqui, ó, muda a fórmula para cá, muda para lá. É você que determina. Então, você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer a tua empresa, você precisa conhecer o teu produto, você precisa conhecer os concorrentes. O que eles estão fazendo? Então, estão entendendo a engrenagem? Tudo tem que funcionar, por isso que o olho da contabilidade de custo, ele está em todo lugar. Está no nosso pessoal que está na externa, está no nosso pessoal que está na interna, está nos equipamentos, está nas perdas, está nas sobras, está no produto que está parado no estoque, está na conta de energia, está na conta do aluguel, está no pessoal que está ocioso, está no pessoal que fica tomando café demais. Lembra de tudo isso que nós fomos conversando na nossa aula? Se o empreendimento quer se tornar mais competitivo, pode diminuir essa margem, ao menos temporariamente. Então, opa, professor, eu preciso vender isso agora. Eu fiz um bonequinho para a Copa chegou e eu estou com um monte de boneco aqui, preciso vender. E se eu não vender isso rapidamente, a Copa acaba, depois ninguém compra mais. É um exemplo. Chocolate na época da Páscoa. Tá chegando aí, né? Tá chegando aí. Agora, sei lá o que vai acontecer. As empresas vão ter que pensar numa estratégia temporária, por causa que muitos prefeitos estão preocupados, né, com situações da pandemia. Perfeito? Vão ter que pensar alguma coisa, porque você vai nos mercados, eu não cheguei aí, mas já vi as propagandas na televisão, né? Tá abarrotado já de chocolate. Então tem que pensar em alguma coisa, senão pode prejudicar toda a cadeia de produção e trazer uma redução da margem. A empresa tem condição de reduzir a margem? Né? Já se há possibilidade de lucrar mais, né, eleve a margem. É o que eu falei, põe inflação, põe o que você acha que vai perder, olha para o céu e vê se vai cair algum raio, coisas imprevisíveis, vai lá, joga mais 1%, o dólar subiu demais, eu estou achando que o combustível vai acompanhar, que não sei, que agora foram lá e vai, joga mais 2%, 3% e vê o que vai dar. Então, tudo isso são decisões que a margem de contribuição nos apoia e nos ajuda, certo? Imagine, por exemplo, que as despesas fixas variáveis de um produto correspondem a R$70, entre custo de produção, imposto e a infraestrutura. Caso o empreendimento deseje ter uma margem de R$30, MC igual a 30, preço de venda menos 70. Valor da venda 100, valor dos custos 70, valor da margem de contribuição 30. Tá certo? Esse é o modelinho, a forma. Depois nós vamos exercitar isso, tá certo? E depois também vamos transformar em percentual para vocês entenderem ela. Em valor,
e também em percentual. Tá certo? Como nós já falamos bastante, vamos passar para o próximo aqui, que é o markup. Ó, o markup tem uma formulazinha um pouco mais complexa, tá certo? Então, depois nós vamos conversar bastante isso também na aula prática, porque aqui entra umas regrinhas, pessoal, ó, cabecinha, voltar lá no ensino fundamental, tem umas coisinhas que nós temos que relembrar, não podemos esquecer. O markup, ele já entra numa formulazinha, e nós vamos dividir um valor, mas primeiro, o que nós temos que fazer? Uma continha dentro de um colchetes, né? Se eu não me engano é isso. Se eu errar aí, alguém me corrige. E depois nós temos uma outra continha dentro do parênteses. O que nós fazemos primeiro? Alguém lembra aí? Parênteses. Perfeito, hein? Rapaz do céu, já acho que já vou dar uma olhada no teu trabalho com mais carinho. E dar uma nota a mais. É isso, pessoal, tá entendendo? Então, tem coisinhas dentro da nossa ciência que são exatas. Fórmulas matemáticas pertencem à ciência exata, foge dessa explicação que eu dei no começo da área social, do campo social, onde nem tudo é preciso, é exato. A gente busca a exatidão dentro dessas nossas relações sociais. Neste caso aqui, ó, primeiro você vai pegar o 100, dividido o que está no colchetes, resolve o que está dentro do parênteses, daí você vai chegar numa continha, né? Olha lá. Olha lá. Depois que resolveu ela aqui, aí nós temos que resolver o colchetes, para depois fazer a conta e depois chegar no resultado. Então, pessoal, vocês vão entendendo, não é tão simples, porém, também não é tão difícil assim. É fazer interpretação, e é isso que eu quero que vocês entendam. Cara, a fórmula de markup é uma coisa que, se você olha nesse sistema de ERP, parece um bicho de sete cabeças. O cara começa, nossa, e não é tão difícil, tá ela aí, ó. Ah, mas o que que é isso, o que que é aquilo, o que que é aquele outro, professor? Essas siglaiadas que estão aí, como é que nós identificamos? Poxa, nós aprendemos isso ao longo do nosso ano inteiro estudando contabilidade de custo, né? Então, o markup corresponde ao método que se baseia nos custos envolvidos em cada produto, né? Então, aqui ele está usando o termo de despesas variáveis, despesas fixas, né? Algumas coisas nesse sentido, mas sempre quando está tratando de custos, é custo. Não é como se colocasse aqui CV, CF e assim por diante. O objetivo principal é encontrar um preço que acoberte essas despesas e também ofereça o lucro desejado, certo? O lucro desejado. Então, apesar daquela forma ser mais simples, o markup também não é tão diferente daquela. Porque, professor, qual que é a base? É os custos variáveis, os custos fixos, que a gente sabe que tem uma relação com os diretos, com os indiretos, tem um critério, nós já aprendemos toda aquela parte. Ah, mas eu também quero ter um lucro desejado, sim. Então é uma margem que você quer ter, nós não vamos chamar de margem de contribuição, mas de lucro desejado. Professor, mas eu tenho que corrigir pelo menos a inflação. Quanto será que foi a inflação esse ano? Ah, foi 7%. Então tem que colocar mais 7%, porque se você não colocar isso aí, você já está desvalorizando o teu produto. Ah, mas eu teve também uma correção dos juros, tive algumas perdas, está lá no meu PDD, então eu tenho que acrescentar aqui mais 1,5 de perdas para recuperar aquilo que talvez eu não receba. Então, é uma série de situações que nós vamos colocando dentro da formulazinha para fazer o preço. Por isso que na hora que nós estamos fabricando o produto, nós temos que ser firme, nós temos que estar ali ligadinho para que as coisas não saiam da mão. É no dia a dia da produção, é no dia a dia da elaboração do produto que nós controlamos os gastos, né? É ali que a gente consegue fazer com que a nossa margem depois ela tenha uma folga para a gente fazer a comercialização ou, se precisar, né, tratar de reduzir ela um pouco para fazer o produto girar.
As siglas correspondem a DV, percentual de despesas variáveis, DF, percentual das despesas fixas. Entendam despesa como custo, tá certo, pessoal? Para não ficar confundindo. Ah, professor, nós classificamos lá, classificamos cá, tá certo? E percentual do lucro desejado, o LP. Pô, é a margem de contribuição, né? Parece assim, é uma fórmula diferente, mais complexa um pouco, mas também vai chegar num resultado bem interessante para a empresa. Imagine, por exemplo, que dentro de um produto, as despesas variáveis correspondem a 15%. Por isso que lá, quando nós fizemos preço unitário, lá no custeio de absorção, lá no custeio variável, lá também no ABC, nós procuramos transformar todos os valores em percentuais. Lembra que eu falei, ó, divide isso, multiplica por 100 para você chegar no valor. Por quê? Porque você vê que muitas fórmulas trazem percentual, né? Trazem percentuais. Por quê? O percentual, ele corresponde a uma métrica que a gente aplica depois naquela situação em que nós estudamos do custeio real, do custo padrão, do custo ideal. Então, eu tenho uma métrica de gastar com a área de manutenção de 20%, de 5%, quer dizer. Eu tenho uma métrica para esse tipo de produção, para essa quantidade, eu tenho um custo padrão de 20%, 30%. Então, é mais fácil de lidar, porque você elimina o valor e trabalha com percentuais. Então, também, desta forma, você consegue corrigir algumas situações, né, que talvez você esqueça de pôr uma inflação, de pôr um juros, de pôr alguma coisa. Então, mas você tem um percentual que já vai tratar de introduzir isso num valor que já está atualizado. Se eu pagava R$ 100 na mercadoria o ano passado e agora eu estou pagando 200, quando você aplica 15% sobre 100 é uma coisa. Quando você aplica 15% sobre 200 é outra. Estão entendendo a lógica? Estão entendendo o raciocínio? Né? Então, por isso que se trabalha muitas vezes com percentuais, tá certo? O lucro pretendido, por sua vez, lembra lá do primeiro slide? Aí eu quero nessa atividade, o mercado diz para mim que eu tenho que ganhar 25% no mínimo. Então, eu quero 25%. Então, você vai agregar isso aí. Então, o teu markup vai ser o quê? 100 dividido por 100 menos os percentuais que você já tem do custo variável, do custo fixo e do lucro pretendido. Você substitui isso na fórmula e vai trabalhar, tá certo? 100, 15 mais 20 mais 25, olha lá, 45, 60. 100 menos 60 igual a 40. 100 dividido por 40 é igual a 2,5. Né? E assim nós vamos trabalhando situações. Então, ó, se o produto tem um custo unitário de R$ 70, então o preço formado deverá de ser de 175, segundo este método. Né? Então, são situações assim que nós vamos trabalhando e nós vamos exercitar depois para tirar as dúvidas, não ficar nada de dúvida lá na frente, tá certo? Então, o professor vai passar por isso aqui, amanhã nós vamos passar por mais algumas explicações, vamos fechar o conceito, e logo em seguida, depois, nós vamos trabalhar com os percentuais. A mesma fórmula eu vou trazer, vou procurar trazer os mesmos valores, e depois vou mudar os valores para a gente exercitar e ir tirando as dúvidas, e vocês vão ver que é simples a aplicação da fórmula. O mais importante é o que vocês fizeram do início do ano até agora, que é classificar e saber certinho o que corresponde a cada situação dessa que está dentro da fórmula, os custos variáveis, os custos fixos e o que você deseja ganhar. Perfeito? Pesquisa de preço. A pesquisa de preço corresponde ao levantamento dos preços que são praticados pela concorrência. Então, este aqui é algo que tem que tomar muito cuidado. Depende muito da atividade, do tamanho da atividade e daquilo que você está praticando, tá certo? Por quê? Porque você vai trabalhar com o que está acontecendo no mercado para precificar o teu produto, certo? Professor, mas legal, tem coisas que são tabeladas.
Então, o cara tem que ter um conhecimento, né? Numa empresa grande, e raramente isso vai acontecer, mas numa empresa pequena pode acontecer. Então, como nós estamos dando aula para diversas situações, diversas modelos de regime tributário, né? Então, você fala, pão é tabelado, leite é tabelado, carne é praticamente tabelada, corte de cabelo é praticamente tabelado, e para careca, às vezes, não tem muito desconto, porque é mais difícil de cortar, que se o cara errar, tem que rapar tudo, e tem cara que não gosta, que rapa toda a careca. Então, são situações que dependem muito, né, do mercado e da satisfação daqueles. Então, às vezes você produz uma mercadoria ou revende uma mercadoria que já existe um preço padrão dentro do mercado. Então, a pesquisa de preço vem, e ela vem antes de você produzir ou de comprar uma mercadoria para revender. Isso pode acontecer muito no mercado de revenda de mercadoria. Porque na industrialização, o pessoal vai partir mais para a parte de contribuição e para o markup. Porque você tem um sacrifício e você tem que remunerar esse sacrifício. Agora, quando você vai revender uma mercadoria, aí você tem que fazer muita pesquisa de preço, né? E a pesquisa de preço você pode fazer nas outras situações também para a indústria, para ver se é viável ou não a atividade. Então, a pesquisa de preço é uma metodologia que é aplicada para você fazer planejamento, para você montar estratégia, tá certo? Para você sentir o que você vai enfrentar com a concorrência, tá certo? Este método de precificação serve quando para a empresa se manter em destaque no mercado, ou quando quanto o item custa ser maior diferencial no negócio, né? Então, às vezes, aquele caso lá do ABC, né? Nós colocamos 3 produtos lá e vimos que um é inviável, né? E vimos que o outro pode ser um diferencial. Então, nós tínhamos um produto com custo baixo, com uma margem alta, nós tínhamos um produto que estava dentro do normal, e nós tínhamos um outro produto que estava abaixo, né? E que tinha que ser feito um trabalho para recuperar ele, tá certo? Então, dentro de um mix, de uma empresa que vende mix de produto, o que é mix de produto? Para mim vender um ketchup, eu tenho que vender uma mostarda junto. Para mim vender vamos supor, um galão de veneno aqui, eu tenho que vender um coagulante ou um óleo junto com ele. Então, é um mix, eu tenho que juntar 2 coisas para vender. E numa eu posso ter uma margem melhor, outra margem pior. Então, a pesquisa nos ajuda nesse sentido, tá certo? Então, ela tem esse cunho gerencial. A intenção é adquirir a máxima quantidade de dados possíveis para que você torne a análise precisa, né? Então, região que eu estou, com quem que eu estou concorrendo, onde que eu vou chegar com a minha distribuição, o gasto com a minha logística, compra de mercadoria com os meus fornecedores, tá? Ano que vem vocês vão ter uma matéria, esse ano vocês vão ter uma matéria legal pra caramba, que chama Controladoria Empresarial, e ela vai trabalhar análise de SWOT com vocês, orçamento, vocês vão ver que top. Aí, muita coisa que vocês já estão vendo aqui com o professor, vai fechar lá no 3º ano, o conceito mais detalhado para vocês, levando para a área gerencial, tá certo? Depois, nós temos a fórmula baseada no lucro, onde você tem o 100% do preço da venda, mais o custo inicial, mais o percentual das despesas fixas, mais o percentual do lucro desejado, aquilo que você quer ganhar. Tá entendendo, professor? Mas é tudo parecido. Tem as suas diferenças e as suas formas de aplicar, né? Outra forma de chegar ao preço de venda se baseando no lucro desejado. Às vezes, inverter os fatores e buscar uma coisa e mudar o nome da fórmula, né? Mas não são parecidas, mas não são idênticas, tá certo, pessoal? Para esse caso, será acrescido um determinado valor ao custo do produto. Então, também não é uma fórmula muito usual nas grandes empresas, porque fica no critério gerencial e talvez, assim, muitas informações gerenciais, né? Onde você vai, de uma certa forma, fazer algumas provisões ou previsões,
e determinar isso dentro de um preço de custo. Não é isso que nós buscamos dentro da, vamos dizer assim, da materialização da nossa atividade no dia a dia. A gente quer um preço preciso, real. Nós queremos saber certinho quanto custou aquele produto, para depois eu ver o que eu preciso realmente para satisfazer toda a minha cadeia produtiva e também remunerar aquele capital que eu coloquei dentro da empresa. Esse é o ideal, né? A fórmula é dada desta forma, onde 100% é igual a PV, preço de venda, igual a 50, mais o percentual do PV, mais o percentual do PV, né, do preço do desejado e do lucro desejado. Aí nós vamos ter lá os percentuais, né, que tem que trazer a formulazinha, né, 15 mais 15 igual a 30, 100, 30 PV igual a 50. Então, nós vamos trabalhar isso também. Vamos chegar. Daí aqui ele está transformando. Então você viu lá, nós vimos em percentual, depois nós vimos em pontos, onde nós temos que multiplicar aquilo para entender dentro do markup, depois o outro é mais gerencial, e esse aqui a gente faz através da fórmula dos percentuais para chegar no preço. Tá certo? Então, são metodologias, são fórmulas de aplicação, e nós vamos ter que exercitar elas para ficar bem entendido essa parte. Tá certo, pessoal? Outra coisa legal que eu trouxe para vocês para fechar a aula hoje, vocês têm essa calculadora aqui, ó, para formação de preço, nessa página aqui do Sebrae, tá certo? Então, depois, não sei se eu deixei o endereço aqui, mas talvez na apostila já tem um endereçozinho lá para vocês. Cliquem lá e façam um teste, daí vocês vão ver isso tudo que o professor está falando, dentro dessa calculadorazinha aí, que é legal para brincar um pouco, para entender. Ah, professor, eu tenho um produto que custa 50, por quanto que eu tenho que vender? Aí ela vai te ajudar a compor o preço lá dentro daquilo da área comercial, mais voltada aí para esse método. Beleza, pessoal? Assim, para apresentar, né, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, apresentar as metodologias, a fórmula, e aí não amanhã, mas na semana que vem nós vamos exercitar tudo isso aí, porque amanhã eu vou trabalhar mais algumas situações com vocês dentro dessas fórmulas, para nós entendermos a lógica dela, raciocinar em cima dela, para depois nós fazermos exercícios com mais tranquilidade. Aí nós vamos trabalhar, pelo menos 3 delas nós vamos fazer cálculo, que é a pesquisa de preço, não. Eu vou colocar algumas situações, mas as outras 3, pelo menos 2 exercícios cada uma eu vou fazer com vocês, tá certo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom.